Olá pessoal, eu sou o Rodrigo, vou apresentar para vocês a plataforma Tendermint, dando aí uma introdução aos protocolos de comunicação que são utilizados na plataforma, também alguns exemplos utilizando esses protocolos, algumas demonstrações e também aí um pouco sobre os frameworks que utilizam essa plataforma como camada de consenso e camada de rede. O projeto Tendermint começou em 2014, quando o Jacob buscava alternativas ao Proof of Work que vinha do Bitcoin. O objetivo dessa busca era encontrar uma interface mais flexível, que tinha um melhor desempenho e que também abstraía a complexidade das aplicações em blockchain. E essa abstração permitia ao desenvolvedor concentrar mais nas regras de negócio que ele coloca na aplicação do que nos detalhes baixo nível da tecnologia blockchain. A plataforma é open source, a gente pode encontrar o projeto no Git e também toda a documentação do Tendermint Core no site do Tendermint. Antes das aplicações de alto nível como o Ethereum, o desenvolvedor que precisasse criar uma aplicação em blockchain era necessário pegar o código do Bitcoin, fazer um fork do código, e realizar as alterações de acordo com a aplicação. Isso era um trabalho que era fácil cometer erro e também consumia muito tempo, já que você devia trabalhar com basicamente aí as três camadas de uma aplicação em blockchain. E um tempo depois surgiu o Ethereum, que permitiu ao desenvolvedor criar aplicações utilizando uma linguagem de alto nível e que essas aplicações fossem executadas em uma máquina virtual. Uma aplicação em blockchain ela costuma ser dividida em três camadas: a camada de aplicação, a camada de consenso e a camada de rede. A camada de aplicação ela vai validar as transações e atualizar o estado da aplicação. O consenso ele vai definir um algoritmo que vai me garantir que cada nó da minha rede vai manter um estado consistente dessa aplicação. E a camada de rede define o protocolo aí de comunicação entre os nós da rede. Eu vou demonstrar como a gente cria uma regra para validar uma transação e um exemplo depois com o framework em JavaScript. E como o Tendermint está organizado, Basicamente, a camada de aplicação ela fica separada da camada de rede e camada de consenso. E elas se comunicam por meio de uma interface, a BCI, que é a Application Blockchain Interface, e sendo a atribuição do Tendermint o gerenciamento e a funcionalidade dessas duas camadas, a camada de rede e a camada de consenso. Deixando a única preocupação para o desenvolvedor é na lógica aqui da aplicação. A ideia é que se você já tem uma aplicação em uma linguagem X e você quer conectar ela a um blockchain ou uma máquina de estados aí replicada, tolerante a falhas bizantinas, é que você utilize aqui o Tendermint Core e realize a comunicação entre essa aplicação por meio da interface. Ou se você for começar uma aplicação do zero, você pode utilizar alguns frameworks que já tem o Tendermint funcionando em si. Detalhando um pouco mais a interface, são três tipos de mensagens e conexões distintas que a aplicação comunica com o Tendermint. Um é para obter o estado atual da aplicação, um é para encaminhar aí transações e outro é para validar ou não transação. O Tendermint não valida a transação, ele vai receber essa transação, ele vai encaminhar para a aplicação e a aplicação vai retornar falando se aquela transação é válida ou não. A partir disso, sendo válida, ele vai fazer todo o processo que eu vou mostrar no próximo slide. Essa tabela mostra um exemplo entre a troca de mensagens entre a aplicação e o Tendermint, em que o usuário envia uma transação, se a transação chega ao core, ele vai encaminhar por meio da interface ABCI para a aplicação, essa aplicação vai aprovar ou rejeitar essa transação e vai encaminhar por meio do tipo de mensagem, o checkTX, se essa transação é válida ou não. Sendo válida, o Tendermint ele vai propor o bloco por meio do algoritmo de consenso, que o Tendermint utiliza o Proof of Stake. Passando no algoritmo de consenso, esse bloco ele vai ser comitado no blockchain e o Tendermint vai atualizar por meio da interface o estado da aplicação.
E por meio do commit a gente consegue ter o último estado da aplicação. Só resumindo a lógica da aplicação e do consenso, a aplicação ela sempre vai estar validando as transações e executando a transição entre os estados. O consenso, né, que aqui entra o Tendermint, ele sempre vai estar utilizando aí a rede peer-to-peer para compartilhar as transações e sincronizar de certa forma o bloco depois que ele foi comitado, né? E também aí criando uma ordem imutável desses blocos. Então, o desenvolvedor utilizando o Tendermint, ele tem que se preocupar aqui na lógica da aplicação. Do Tendermint, quem participa do processo de consenso é denominado validator, e eles que são responsáveis aí por adicionar novos blocos ao blockchain. Eles participam do protocolo de consenso, transmitindo os votos com as assinaturas criptográficas, né? E para se tornar um nó validator, a gente basicamente configura um arquivo genesis.json, colocando a chave pública do nó que a gente quer adicionar como validator, né? Aqui a gente tem a representação de 5 nós validators, em que cada validator conhece o outro, né? A partir do arquivo de configuração genesis.json. Cada validator aqui recebe o nome de full node. Esse full node ele tem um processo para o Tendermint Core, um processo para aplicação, que aqui está utilizando um framework, e também um processo aí para assinatura do validator. E toda essa comunicação entre esses processos é realizada por meio de sockets. Antes de continuar com os frameworks, vou mostrar para vocês o funcionamento do Tendermint com uma aplicação que armazena transações chave-valor. A ideia é que a gente realize essas transações e obtenha informações do blockchain. Eu deixei preparado para essa apresentação 4 computadores que vão funcionar aí como validators, né? Que vão participar do processo de consenso da rede. Um desses computadores é uma máquina virtual e os outros são 3 Raspberries. Eu vou executar o Tendermint em cada computador. No momento ele está tentando conectar com os outros peers da rede, né? Vou executar aqui no outro computador. No tempo eles vão estabelecer comunicação e vão começar a monitorar transações na rede e também participar do protocolo de consenso. Já pode ver aqui, ele estabeleceu a comunicação. A partir disso, a gente já pode abrir um navegador para a gente fazer as requisições, né? E a gente vai digitar aqui localhost com a porta 26.657. Aqui a gente tem diversas requisições que a gente pode fazer o Tendermint. Obter informações da rede, obter informações de bloco, de configurações também. Por exemplo, posso saber informações da rede, netinfo. Eu tenho um número de peers, por exemplo, 3, fora esse computador, né? Que seria, esses 3 seriam os outros 3 Raspberry. Informação do peer 0, o identificador, né? Também informações de comunicação desse peer. Aqui a gente tem um nome, por exemplo, o nome desse nó, que a gente pode configurar, mudar o nome disso tudo também. Aqui a gente tem várias outras informações desse e dos outros peers da rede. A gente pode voltar também aqui. A gente pode ter informações sobre o arquivo Genesis do blockchain, o timestamp desse bloco, né? Informações sobre os validators. Aqui a gente tem todas as chaves públicas e também o nome do nó. Isso, todos os outros validators. Uma outra requisição é o status, em que a gente pode obter informações desse nó. Aqui inclui o identificador. O identificador é o que é configurado quando a gente quer replicar o Tendermint em outras máquinas. A gente usa o identificador para cada nó.
a rede, a gente tem informações do nome desse nó, as portas de conexão, algumas informações sobre o último hash do último bloco, né? O timestamp do último bloco, informações desse validator em questão, também aí a chave pública desse validator. O que a gente pode fazer também é realizar algumas transações, colocando uma requisição broadcast tx commit, porque a gente quer ter o retorno da interface com a mensagem do check e também do delivery, e aqui a gente passa uma chave e um valor. Ele vai passar pelo processo de consenso e a gente tem aqui o retorno da interface, né, ABCI lá, com o código 0, quer dizer que não teve nenhum erro, e também o delivery não teve nenhum erro, né? No final, o hash dessa transação. Uma outra requisição que a gente pode fazer é saber informações sobre o último bloco. Aqui a gente tem o identificador desse bloco, o hash, né, do bloco, o hash do último bloco, o hash dos validators, os dados, o hash do consenso, o endereço, esse aqui é o identificador do nó que propôs o bloco para a rede, e as assinaturas que teve no processo de consenso. E também a gente pode fazer uma requisição para verificar os nós que estão participando aí do consenso da rede, com /validators. O retorno que são os validators que estão participando do processo de consenso, né? A gente tinha estabelecido conexão com 4 validators, e aqui a gente tem o validator também o valor da sua chave pública, né? Atualizando 4 validators. Essas requisições utilizando o protocolo RPC existem na documentação do Tendermint. Então aqui a gente tem várias formas de fazer essa requisição, alguns arquivos de configuração que você pode estar utilizando, né? E que os tipos de requisições que a gente pode fazer ao Tendermint, né? E também aqui, se a gente escolher alguma, por exemplo, informações da rede, aqui ele tem uma descrição e como é o retorno esperado em caso aí de sucesso, sem algum erro, né, na requisição. Também a gente tem as formas de fazer as transações, informações sobre a interface e outras informações mais específicas sobre os protocolos. Mas aí o que acontece se a gente começar a desligar alguns nós da rede? Por exemplo, eu vou vir aqui no terminal, aquela conexão SSH com Raspberry, e vou derrubar esse Raspberry. No mesmo instante, os outros nós vão perceber isso, só que eles vão continuar commitando aí, né? Validando as transações. Porque ainda a gente tem a maioria na rede. E se a gente tentar aqui fazer uma transação, a mensagem 2, olá mundo 2 aqui, a gente ainda vai conseguir, né? Porque a gente vai ter a maioria fazendo o voto, né? O pré-voting lá do protocolo de consenso. Tanto é que a gente pode consultar para ver se essa mensagem realmente foi armazenada, né? Então, ABCI
carry, a gente coloca data, que aqui a gente coloca a chave, que é mensagem 2. E aqui ele me retorna que existe e também aqui os dados dessa mensagem. Só que se eu vim aqui no terminal e derrubar um outro nó, um outro RESP, os outros vão verificar isso e vão começar agora a ter problemas na rede, né? A gente não vai ter a maioria, a gente não vai ter os 2/3 fazendo o pré-vote lá no mesmo round para poder validar as transações. A gente pode ver que a máquina virtual e um Raspberry eles já estão avisando isso. E se eu tentar repetir uma transação, vou colocar a mensagem 3 e olá mundo 3 aqui. Tentar fazer essa transação, ele vai tentar comunicar isso na rede, mas não vai ter a maioria, né? Não vai ter um consenso e vai dar timeout. Tanto é que a gente pode tentar repetir esse envio de requisição. Ele vai falar que existe no cache essa transação, mas ela não foi comitada, né? A gente pode consultar aqui na documentação transações não confirmadas e a gente pode enviar essa requisição para saber se tem alguma transação não confirmada. Então a gente pode voltar aqui. Ele me retorna um total de uma, né? Que é essa que a gente tentou agora adicionar ao blockchain, só que a gente não teve a quantidade de 2/3, né? Votando aí no processo de consenso. E nisso a gente pode realizar transações na rede e ir verificando as informações do core, né, do Tendermint Core. Mas o interessante também é a gente trabalhar um pouco aí com os frameworks. Existem dois principais frameworks que utilizam o Tendermint para o gerenciamento dos protocolos da camada de rede e de consenso. O Cosmos, que utiliza a linguagem Golang, e o Lotion.js com JavaScript. O objetivo da utilização desses frameworks é que você pode criar aplicações utilizando uma linguagem de alto nível e sua única atribuição do desenvolvedor é escrever o protocolo de transações, né? Então o desenvolvedor escreve o protocolo de transação, que esse protocolo deve ser determinístico, ou seja, em diferentes máquinas da minha rede, uma mesma operação deve produzir um mesmo resultado. Senão não tem um consenso, né? Aqui a gente tem um exemplo de função de transação, em que a gente tem o estado e a transação. A condição para alterar o estado é se o count desse meu estado atual ele for igual ao nonce que eu receber da transação. Se essa condição for satisfeita, eu vou avançar o estado e também aqui, né, incrementar aí o count. Aqui então a gente tem um código em JavaScript utilizando o Lotion. A ideia é que a gente comece aqui com o estado inicial, com a variável count igual a 0. E aqui na função de transição, né, que vai ficar as regras para validar uma transação, as regras de negócio, que todas devem ser determinísticas. Né? Diferentes máquinas aí, as mesmas operações, ela vai ter que produzir o mesmo resultado. Aqui a ideia é que a gente vai ter o count desse meu estado atual. Se ele for igual ao nonce que eu recebi da transação, o count vai ser incrementado. Essa é uma aplicação que já está sendo executada em cima do Tendermint. Né? Então a gente já pode abrir um terminal e executar isso aqui. Então a gente pode colocar node pp.javascript, que é o nosso arquivo aqui da aplicação. Ele vai me retornar um identificador.
copiar esse identificador para a gente poder realizar as consultas dos estados e também realizar as transações. Vou abrir com uma nova aba. Aqui a gente tem a aplicação sendo executada, também o Tendermint. E vou consultar o estado atual da aplicação. Lotion State. E é só colar o identificador. Estado atual, o count é igual a 0. Já que a gente não realizou nenhuma transação ainda, né? Então a gente vai realizar uma transação, Lotion Send. Eu colo novamente o identificador. E aqui eu passo o valor da transação, né? Que seria o nonce. Se ele for igual ao valor do count atual, a aplicação vai validar essa transação e vai atualizar o estado. Foi uma transação válida, não teve erro aqui do check, né? Então, foi uma transação válida. E aqui a gente tem o hash dessa transação. E a gente pode consultar novamente o estado dessa aplicação. Atualizou. Então, eu posso realizar uma nova transação, que a partir agora com o nonce igual a 1, que é o valor do estado atual. Foi feita a transação. E novamente eu posso consultar o estado atual dessa aplicação. E assim ele vai incrementando, né? Se eu tentar fazer uma transação com um valor inválido, que não vai satisfazer a aplicação, aquela regra que está na aplicação, por exemplo, o nonce igual a 6, a gente vai ter um retorno de um erro, né? Informando que essa transação não é válida pela regra que está na aplicação. E nisso a gente pode fazer alguns exemplos hipotéticos. Vamos aqui definir uma lista de transações. E ela vai ter uma conta de origem. Também a gente vai ter uma conta destino. E o valor aí de transação entre essas contas. Pode começar aí com 0, ok? Vou fazer uma validação. Por exemplo, aqui, validar só se esse valor que a gente receber, né? Se o meu valor aí for maior do que 0, for um valor positivo, a gente pode atualizar a nossa lista de transações. Em que, né, a conta origem vai receber transação ponto conta origem, conta destino transação destino e o valor aí transação ponto valor, que a gente pode salvar. Vou executar a aplicação. Vamos copiar o identificador aqui. Abrir uma nova aba no terminal e consultar o estado da aplicação. Ok? A gente pode agora então enviar uma transação. A gente tem conta origem, a conta do Bob, conta destino da Alice e o valor aí, colocar um valor de 50, por exemplo. Vamos enviar para a aplicação. A aplicação validou, não teve nenhum erro. Então a gente pode consultar novamente o estado. E está lá o registro dessa transação. A gente
pode efetuar outra transação. Por exemplo, agora a origem, a gente pode colocar aqui a Alice. E o destino, o Bob. Ok? A gente pode atualizar, verificar o estado. Está aqui o registro. E se a gente tentar enviar um valor negativo, né? Sei lá, menos 50 aqui. A aplicação não vai validar, porque não está na regra que a gente especificou lá dentro do if.